Olá, amores, tudo bem? Aqui é a Eve, vamos para mais uma aula de tarô, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa em que tem muita discordância. Fatos históricos mesmo, são poucos os registrados, então é uma aura de mistério, que é a origem do tarô. Ninguém sabe direito de onde veio essa coisa maravilhosa, a gente sabe que veio de algum lugar, né? E que responde. E que é profundo, não é só um sim ou não. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta de adivinhação, sim, embora algumas pessoas digam que ele não serve só para isso, e realmente ele não serve só para isso, mas ele serve para isso também, tá? Então não vamos nos fazer de salame aqui e dizer que não. O que acontece? São poucos os relatos reais da origem disso. Existe muita lenda, existem muitas crenças que trazem, né, essas informações pra gente. A crença menos ouvida, menos difundida é que os antigos atlantes teriam criado esse livro e deixado como o livro do conhecimento para os povos que viriam depois. Gente, eu tô com uma colinha aqui hoje, vocês não reparem, mas é que é muita coisa para lembrar assim de cabeça. Eu não quero esquecer nada para passar aqui para vocês. Esse vídeo provavelmente não vai ser tão curtinho quanto os outros, tá? Então senta que lá vem história. Como eu estava falando, tem esse pequeno público aí que acredita que os antigos atlantes teriam passado pelos egípcios e... Ok. Uma das teorias mais difundidas é que o tarô é proveniente do Antigo Egito, que ele teria sido uma das partes do livro de Thoth, né, então transmitidas pelo próprio deus Thoth, onde ele falava do percurso de vida, né, das sabedorias. A palavra arcanum significa segredo, significa saber, né, aquilo que é o saber do iniciado. Então, e realmente é, porque o tarô na mão de uma pessoa que não tem a menor ideia do que aquilo significa, não é nada, né? Então, tu precisa, sim, passar por todo um processo de conhecimento para compreender o segredo que está escrito ali. Essa palavra teria uma origem grega, né? Grego-latina, do latim, né? Proveniente do latim. E qual a história do livro de Thoth, né? Ele teria se perdido, né? Esse saber teria se perdido e Moisés, no século XIV antes de Cristo, teria encontrado esse livro, né? Naquela época ali, ainda que os hebreus eram escravos e tal, e com a libertação ele foi trazendo essa sabedoria, né? Porque os hebreus, eles eram escravos no Egito, né? No Antigo Egito. Então, veja bem, por essa linha nós temos o nascimento do tarô através dos ensinamentos diretos de um deus, Deus Thoth, que era o deus da sabedoria, que era o deus que foi considerado o criador dos hieroglifos, que é uma das linguagens mais antigas que existe, seria uma das primeiras formas de escrita, tá? Esse livro teria se perdido, teria sido deixado para que a humanidade o encontrasse, teria sido encontrado por Moisés, que o teria levado para outras partes, né, do mundo. Há uma outra crença de que esse livro teria sido transmitido para Moisés, para outros sábios que teriam colocado eles no papel, em outras impressões, e que esta sabedoria teria ido parar na biblioteca de Alexandria, que depois foi incendiada. E então, para que esse conhecimento não se perdesse, teriam sido feitas diversas cartas, né, com relação a isso, e espalhadas pelo mundo, por povos ciganos, por povos árabes, enfim, que eles teriam levado esse conhecimento através dos mouros, enfim, teria tomado outros lugares do mundo a partir desse incêndio da biblioteca de Alexandria, tá? Os principais relatos mesmo
disso, uma outra coisa interessante sobre Moisés. Ele teria utilizado esses arcanos dentro da Cabala, né? Que é um ensinamento judaico em que deu origem a muitos estudos ocultistas. Entre eles a numerologia cabalística, que tem em torno de 8.000 anos, tá? Na numerologia cabalística, se trabalha com os arcanos, né? Então, cada conjunto de letras ali do seu nome é referente a uma numeração de arcano que vai determinar como vai ser cada período da sua vida, tá? Então, aí nós temos também. Qual a questão? Dentro da numerologia, tem-se 99 arcanos e no tarô nós temos 78. Daí existem duas teorias, né? De que os arcanos da numerologia seriam uns e o do tarô seriam outros, ou de que alguns arcanos ainda tenham se perdido, tá? O que é interessante? Os arcanos da numerologia cabalística são extremamente condizentes com os arcanos do tarô, como nós conhecemos. Então, a carta do enforcado, por exemplo, que é a de número 12, vai corresponder com a descrição muito semelhante com a do arcano 12 da numerologia cabalística, certo? Então, aí existe essa questão. Será que existiam outros arcanos que se perderam? Será que não? Será que esses outros saberes são somente dentro da numerologia? Então tem essa questão aí também. O primeiro tarô mesmo, que se tem algum registro, é do século XIV, que seria o tarô de Crowley, que foi encomendado, teria sido encomendado pelo Duque de Milão, tá? Isso no século XIV, por volta de 1440, se não me engano. Deixa eu, né? Eu não tenho anotado aqui, mas acho que foi por volta de 1440. Esse tarô teria sido impresso com tinta de ouro e entregue para essa família, sob encomenda dessa família. Essa família real teria diretamente encomendado estas cartas pro artesão lá, que eu não sei o nome agora, não anotei aqui também, enfim, vida que segue. Uma coisa muito interessante sobre essa família, desses duques, né, enfim, é que eles se consideravam descendentes diretos de Júpiter e Vênus. Então você percebe aí, primeiro, uma autoestima que eu espero alcançar um dia, e segundo, já uma situação mística, né? Já nesse primeiro tarô, algumas cartas tinham uma nomenclatura um pouquinho diferente, associadas a deuses romanos mesmo, né? Na Roma Antiga. Como Juno mesmo, Júpiter, inclusive Vênus. Numa situação bem parecida até com o tarô mitológico que a gente tem hoje. Vamos trazer isso no futuro. E aí fica essa coisa, né? Enfim, o próximo tarô que foi realmente o difundido pelo mundo foi o tarô de Marselha, né? Que nasceu ali no sul da França. E esse aqui, ó. Esse aqui é o tarô para mostrar para vocês. O outro, na verdade, ele não foi reproduzido. Tem-se apenas algumas cartas, ele não é um tarô completo, tá? Se eu não me engano, eles têm em torno de 12, 16 cartas apenas desse baralho que teria sido criado, mas as figuras e o simbolismo são muito semelhantes ao tarô de Marselha, que seria confeccionado depois. Porém, sem essa pegada tanto dessa questão de deuses e dos pássaros, porque essa família do Conde de Visconti tinha como brasão e como símbolo alguns pássaros, tá? Então, essas são algumas das diferenças desses dois tarôs. O tarô de Marselha, ele já vem com figuras medievais, tá? Esse daqui, ele é um pouquinho
tem um desenho talvez um pouquinho mais moderno, mas ele não está errado, porque o tarô, aqui a carta da torre, o tarô inicialmente foi feito apenas com as cores primárias, né? Não existiam, não sei se existiam na época outras cores ou se simplesmente foi pelo simbolismo, né? Porque essas cores elas têm o seu simbolismo. E ele foi criado apenas com as cores primárias em figuras mais medievais, tá? Que é a figura do Papa, o louco, né? A sacerdotisa, a imperatriz, na verdade, essa daqui, que é a papisa. Existe uma lenda muito interessante, né, sobre a papisa, que teria sido uma mulher que se vestiu de homem e teria, assim, burlado a Igreja Católica, sido Papa, né, e, enfim, teria tido até filho, dizem as más línguas, sem que ninguém percebesse. Mas se é verdade ou não, aí eu já não sei. Porém, nos decks que vieram provenientes após, né, 1900 ali, a papisa já aparece como sacerdotisa. Aguinha, né, bebê? Vamos lá. Seguindo. O que é muito interessante nessa época é que se tem a notícia apenas dos 22 arcanos maiores, tá? Na época não existiam relatos do baralho que nós conhecemos hoje. O que tem, se algum registro, é na China. Na China existiriam coisas semelhantes ao baralho que a gente conhece hoje. Então nós tivemos 2 baralhos difundidos, um na França e outro na Espanha e Itália. Que são esses aqui, ó, o nosso baralho tradicional, aquele que todo mundo joga, né? Bonitinho, lindinho aqui. Esse todo mundo conhece, né? Não tem quem não conhece esse baralho, francamente. Com o querido Coringa. Né? Depois a gente vai até trazer esse Coringa aqui pra frente pra conversar sobre ele. Depois. E o baralho espanhol. Né? Que é esse aqui. Essas seriam as cartas de paus, né? Aqui as de ouro, já com as moedas. Copas. Espadas. Qual é a diferença? O baralho espanhol tem 48 cartas, enquanto o nosso baralho francês tem 52. Porém, o tarô não tem os arcanos menores, não tem nem 48 e nem 52, são 56 arcanos menores. Isso se dá porque as figuras da corte desses 2 baralhos são diferentes. Neste baralho, as figuras da corte se dão a partir da numeração 10. Então, o 10 já equivale ao valete, o número 11 equivale a um cavaleiro, né? E o número 12 ao rei. Ou seja, neste baralho, nas cartas de corte, não existe a dama, não existe a rainha. Enquanto no baralho espanhol, não existe o pajem, existe apenas o valete, né? O cavaleiro, a rainha e o rei, ou a dama, como você quiser chamar. Mas, mais uma coisa interessante, então você teria as 52 cartas do baralho tradicional, mais a carta do pajem que não existe nesse baralho. Este baralho tem como nome copas, que são as taças, bastos, que são as cartas de paus, né? Deixa eu pegar aqui as outras para mostrar para vocês. Ouros e espadas. Exatamente assim, e espadas, tá? Esses são os nomes das cartas.
Enquanto no baralho francês, o nome da carta de ouros, que hoje todo mundo chama de ouros, era quadrado. Eu não vou falar o nome exato dela em francês, delas, né, em francês, por um motivo muito simples, que é que eu não sei falar francês. Então me parece plausível que eu não tente assassinar a língua. A carta, essas cartas aqui, que hoje nós chamamos paus, em relação ao baralho espanhol, né, que é os bastos, se chama trevos em francês. Espadas se chama lança, né, ponta, simplesmente, né. E essa daqui é a carta de coração e não a de copas. Olha que mistureba pra fazer o tarô, né? Então, nós temos os nomes do baralho espanhol, e a semelhança, né, na criação, principalmente do nosso tarô de Marsella, porque na história do tarô depois isso vai mudar. Aqui no tarô de Marsella, as cartas de ouros, copas, paus e espadas. Se você for olhar o as ainda por cima, né, o que são denominados as, a semelhança com o baralho espanhol é ainda maior. Tá? Mas o que nós temos aqui é que eles foram intimamente agregados, sabe? Essas duas aqui, ó. A carta, o as de espadas. Certo? Então, só que essas cartas do nosso baralho tradicional, tanto o espanhol quanto o baralho francês, só apareceram no século XVIII. Junto com isso, veio a proibição da Igreja Católica dos jogos, né? Porque na mão da população em geral, elas eram utilizadas para os jogos que a gente conhece hoje. Na verdade, tinham outros tipos de jogos, né? Que talvez até tenham se perdido. E essas cartas eram chamadas trunfos, ou seja, porque cada uma delas, né, vai valer mais do que a outra. Assim como a gente sabe que os naipes de ouros são os mais valiosos dentro da maior parte dos jogos. E no tarô tradicional, as cartas de ouro são as últimas a serem contadas, porque elas vão ter uma relação com o tempo. Isso a gente vai ver depois, quando for conversar sobre a estrutura do tarô e os arcanos menores. Tá? Então aí é uma outra história. Ou seja, no século XV o tarô se resumia aos 22 arcanos maiores no tarô de Marsella, e as demais cartas teriam sido incluídas somente no século XVIII, quando também apareceu o nosso primeiro leitor, né, digamos assim, o primeiro cartomante, que era Étila, tá? Ele é a primeira pessoa que se tem registro na história que realmente tem utilizado essas cartas para fins ocultistas, para adivinhação, para tradução de arquétipos, enfim. Mas nos primeiros baralhos já existia uma ligação direta com a astronomia, com o ocultismo, com a cabala, com planetas, com divindades e com culturas egípcias, gregas, romanas, babilônicas, tá? Ou seja, ali já tinha muita influência de muitas outras culturas, né? A gente vê, ó, por exemplo, a carta da torre, ela fala da Torre de Babel, né? Que foi atingida por um raio, por uma arrogância, né? De Deus, dos humanos quererem alcançar os céus construindo uma torre. Enfim, isso depois a gente conversa também. Mas aqui eu tô trazendo essas informações. Então, o primeiro cartomante reconhecido teria sido Étila. Outros vieram depois. Não existem registros históricos de cartomantes mulher até a criação ali de Waite, né? Dos tarôs de Waite, que a gente já vai conversar.
Até ali não se tem registros de leituras por mulheres, apesar de nós hoje sabermos que a maior parte dos cartomantes, dos leitores são mulheres, né? Que trabalham com isso. A parte das cartomantes, né? São mulheres. E as ciganas, né? Porque as ciganas, sim, sempre foram reconhecidas por ler a sorte, seja ela na mão, nas cartas, na borra de café. Então, o povo cigano, sim, carregava esses saberes, né? Também tem um mistério, né? De onde vieram os povos, né? Os povos ciganos. A partir daí, nós vamos dar um salto para 1910, que é quando Arthur Waite encomenda para Pamela, né, baseado nos seus estudos dentro da Golden Dawn, que é uma ordem hermética da qual ele participava. Pamela também faz uma encomenda para ela de desenhos dos arcanos menores. Ele resolve dar um outro formato para o tarô. Ele altera algumas numerações ali também, como a da Carta da Justiça, por exemplo. Isso a gente vai ver depois nas estruturas do tarô. As alterações que foram feitas por Waite, né, que faziam sentido para ele, enfim. E esse tarô foi desenhado por Pamela Smith. Hoje se reconhece o trabalho dela, mas Pamela na época ficou totalmente esquecida. Ela era filha de uma jamaicana com um inglês, então por aí mesmo a gente percebe que ela tinha uma tendência a ser negra ou até mesmo ter uma pele parda, mulata, enfim. Isso por si só já era um problema. Ela era artista, né? Em 1910 não era bem vista. Mulher, né? Que também não era. A gente sabe que o preconceito era muito grande, sufragista e lésbica. Então, infelizmente, a Pamela tinha todos os motivos, né, da época machista e que existia para ser deixada de fora dessa nova criação do tarô, que levou o nome simplesmente de Rider-Waite, porque os irmãos Rider tinham a editora pela qual foi publicada o tarô de Waite e Pamela Smith. É uma parte muito triste, porém ele alterou toda a estrutura do tarô. E apesar... hoje é só e simplesmente o tarô mais vendido no mundo, mais conhecido do mundo, é o tarô de Rider-Waite. Nós temos os arcanos maiores, muitas semelhanças, tá? Com os arcanos do tarô de Marsella, com alteração de cores, porque nessa época já tinha acesso a muitas outras cores, né, do que no período medieval. Mas muitas coisas foram alteradas, inclusive nos desenhos e tal. Então o tarô acabou ganhando outro formato. Mas o mais impressionante, o que fez mais diferença, foi a questão dos arcanos menores, que passaram a ter gravuras, passaram a ter desenhos, né, que indicavam de forma ilustrada do que se tratava cada uma das cartas. Então, a partir disso, a leitura começou a ficar mais inventiva e mais simples, né? A associação do tarô se tornou muito mais simples, e para os estudiosos aqui existem muitas informações da ordem que ele participava, que era Golden Dawn. Por volta ali de 1938 a 1948 foi criado o tarô de Aleister Crowley, que se denomina diretamente o livro de Thoth. É também um tarô extremamente conhecido e é bastante difundido, tem uma venda também muito grande, tá? Mas ele tem mais alterações ainda do que tarô de Waite, sendo que Aleister também participava da Golden Dawn, tá? Também era um dos integrantes da Ordem Hermética. E aí chegamos nos dias de hoje, né? Que tem tarô de tudo que é jeito, até tarô de gatinho, enfim, de tudo. Uma miscigenação de diversas culturas. Você vai ter tarô das bruxas, você vai ter tarô dos druidas, você vai ter tarô do Pequeno Príncipe, sabe? Eu já acho que tá indo um pouco longe demais algumas coisas.
Mas essa é a história do tarô, tá, meus amores? Eu não fiz a unha, porque eu tinha que escolher. Hoje eu vou fazer a unha ou fazer o vídeo. Eu optei por fazer o vídeo pra vocês. E como eu falei, é um vídeo longo. Não tem como eu falar de tudo isso, né, sem passar. E aí, o que que acontece? Se você vai... A sua crença sobre a origem do tarô vai ser criada por você mesmo, né? Você quer assumir que foi criado por um povo antigo que não existe mais, questão sua. Você quer assumir que ele veio dos egípcios e que toda essa história, essa lenda por trás ali faz sentido pra você? Com você. Não acredito nessa questão de Moisés, acredito não sei o que, é com você. Vou me basear simplesmente nos fatos históricos a partir ali do século XIV em diante, com você, tá? Cada um tem uma opinião sobre isso, porque certeza não se tem. Da onde surgiu isso? Se desde o início era utilizado, né? Digamos que a sua origem realmente tenha sido ali na Itália no século XIV. Será que eram cartas para serem jogadas? Será que era simplesmente um artigo de arte? Porque elas eram confeccionadas com tinta de ouro. Eram dadas como presentes de casamento. Então, era um artigo extremamente valioso. A Igreja Católica reprovava, né? Com muitas outras coisas, mas eles não iam se meter com a monarquia, né? Não iam se meter com reis, rainhas, príncipes, princesas, condes, duquesas. Está fora de cogitação, né, pra época. Então, quem sofria mesmo, quem era impedido mesmo é o povo, como foi impedido de ter acesso a muitas outras formas de conhecimento e de adivinhação, né, como a gente vai ver no futuro. O tarô deu origem a outros oráculos depois. As cartas que até hoje são utilizadas na cartomancia, né? Esse baralho tradicional, ele é utilizado na cartomancia, o baralho espanhol é utilizado na cartomancia. Nasceram outras cartas a partir disso, como os jogos de Sibila, por exemplo, que é um outro oráculo. E mais para frente, o Petit Lenormand, que é o nosso famosinho baralho cigano, também teve uma origem aí, né, nessas cartas todas que nós conversamos, documentamos, né, aqui. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo enorme, mas a história é longa mesmo, o que eu vou fazer? E assim, ó, eu reduzi, tá? Isso daqui é um taquinho, assim, ó, da história mesmo do tarô. A coisa é imensa, tem muita data, tem muita gente envolvida, muitos artistas envolvidos, tem muita gente da nobreza, do clero. O que eu trouxe é o mínimo para você conhecer, tá bom? Deixa teu joinha aí, né, meu amor? Segue, porque aqui não é mais uma aulinha de tarô, não. Aqui a gente tá fazendo um curso de verdade, tá? Até mais.